Vamos abrir as nossas Bíblias. Romanos capítulo 1, versículo de número 17. Irmãos, neste mês, como nós temos comentado e como nós celebramos no domingo passado, é o mês da Reforma Protestante, né? 505 anos que nós celebramos essa data da Reforma Protestante. 31 de outubro, amanhã, completamos 505 anos de Reforma Protestante. Amém? Um tempo sombrio, um tempo negro na história da igreja, na história da época. Mas Deus, por sua divina providência, não esqueça disso. Deus, por sua divina providência, o que é a providência de Deus? Deus, em sua divina providência, governa, sustenta e dirige todas as coisas. Deus governa, sustenta e dirige todas as coisas. Em um tempo sombrio da igreja da época, Deus levanta um homem, irmãos, de muitos outros que vieram antes dele e até mesmo martirizados foram, mas em um homem que, ao se deparar com os textos das Escrituras e olhar a teologia e a prática da vida da igreja da época, é confrontado. E em 1517, Martinho Lutero fixa na porta da igreja do castelo de Wittenberg as 95 teses. Aquela que iam de encontro à prática das indulgências, aonde tinha por base e ênfase salvação meritória, salvação por obras. Aquela que atribuía ao homem capacidade inerente, essencial, de auto-justificar, de auto-justiça. Foi um chamado ao debate, a debater sobre os textos das Sagradas Escrituras e a teologia prática e vivida da igreja do tempo. E em Romanos, capítulo 1, versículo 17, nós temos um texto caro, um texto caríssimo para a igreja protestante, um texto preciosíssimo e caro para Martinho Lutero. E vai ser lido assim, Romanos 1, versículo 17. Pastor, por favor, leia aquela voz de trovão. Porque no Evangelho está revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Romanos 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Visto que a justiça de Deus, muitos olham para este texto e para essa justiça e pensam que essa justiça de Deus expressa aqui, e Martinho Lutero entendeu desta forma também, que essa era a justiça tratada na ênfase da retidão de Deus, na santidade de Deus, que nós tínhamos que vivê-la integralmente, cabalmente, para sermos salvos. Deus é justo, correto? Deus é santo, Deus é reto. E a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que justiça é essa? A retidão de Deus, a santidade de Deus, pela qual o salvo tem que vivê-la integralmente pela fé, para que ele possa ser justificado ou salvo. Mas o Deus de providência, que governa, que dirige e sustenta todas as coisas, ilumina a mente e o coração deste homem, para olhar no texto sagrado e saber que essa justiça que se revela no Evangelho é Jesus Cristo de Nazaré, aquele em quem os nossos delitos e pecado foi creditado na cruz do Calvário, a qual fez-se pecador no meu e no teu lugar. E essa justiça que, pela misericórdia de Deus, justiça de Cristo, é creditada, como diz os teólogos, imputada a nós pela fé. Portanto, a justiça vivida para a salvação não é a minha justiça e nem a tua justiça, mas sim a justiça do Cristo bendito, o Filho do Deus Altíssimo. E quando ele se depara com este texto,
E ele leva à frente esse texto. Os inquisidores perguntam: mas se removermos as obras dos salvos, se retirarmos as obras da vida daquele que se diz salvo, o que ficará? A resposta de Lutero é: ficará Cristo. Cristo é o que ficará. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essa justiça, manifestada na cruz do Calvário, é Jesus Cristo. O que muitos não entendem e muitas vezes questionam é como que pecadores como nós podem alcançar perdão e remissão, porque todos nós pecamos. E como isso acontece uma vez que a justiça de Deus é retributiva? A justiça de Deus nunca é anulada, a justiça de Deus nunca cai num vazio, mas sempre ela cumpre o seu alvo. Ou seja, a justiça de Deus em relação ao pecado, ela lida com sua ira e condenação. Como pode nós estarmos aqui então, uma vez que todos nós sabemos e reconhecemos que somos pecadores? Na cruz de Cristo, o tribunal de Deus antecipado, a ira de Deus é derramada. Muitos olham para a cruz de Cristo e diz: o meu Cristo sofreu muito mais do que todos que passaram por toda a história sofreu. E de fato isso é verdade. Porém, o peso deste sofrimento não está simplesmente no flagelo físico. Porque se nós olharmos isso, muitos sofreram fisicamente. Tantos outros foram crucificados, outros foram decapitados, outros foram queimados vivos. Porém, o peso da cruz está na dignidade de quem estava na cruz. De quem estava na cruz. Quando João começou a pensar em quem estava na cruz, ele iniciou o seu evangelho. Vamos abrir em João o evangelho. O peso da cruz, irmãos, além dos flagelos, está na dignidade de quem esteve pendurado na cruz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quem estava na cruz? O Verbo que no princípio já era. O Verbo que no princípio não foi criado com todas as coisas, mas estava no princípio criando. O Verbo que estava no princípio, não sendo criado, mas exercendo o poder de criação, e estava com Deus. Esse verbo não é algo abstrato, mas é pessoal, pois estava com Deus. O verbo é eterno e é uma pessoa. E diz que esse verbo, que é eterno e pessoal, era Deus. Era Deus. E quem é esse? A justiça de Deus revelada no Evangelho. Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado, eterno, pessoal e divino. O Verbo divino, o autor da vida, aquele a qual toda a vida estava nele. E como vai dizer o texto, todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, autossuficiente, autoexistente. Nós que estamos aqui devemos a nossa vida a Ele. O Cristo, o Verbo de Deus, autoexistente, Criador e sustentador de todas as coisas, que é a luz dos homens. Essa vida, quando se manifesta, é a luz dos homens. No passado, nas suas falas, nas teofanias, na lei, nos cerimoniais, para aqueles que não tinham lei, na revelação das coisas criadas, porque a palavra diz que Deus não ficou sem seu testemunho, pois os atributos de Deus são conhecidos e vistos no que é criado. Cristo,
que nele estava a vida, e essa vida manifesta é a luz dos homens, encarnou e andou entre nós. A justiça de Deus. Amém?